Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nos encontramos, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, mais um dia, Senhor, na Tua presença, para nós, Deus, para que nessa noite, meu Pai, nós possamos, meu Deus, cultuar a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, meu Pai, recebe, Senhor, a cada oração, Senhor, a cada pedido, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada louvor, meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, a palavra, Senhor, recebe, meu Pai, este culto, meu Deus, como um cheiro suave, meu Deus, a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, os Teus servos, meu Pai, têm se colocado aqui em Tua presença, Senhor, para Te buscar, mesmo em tempos difíceis, meu Deus, os Teus servos, meu Pai, têm estado aqui, meu Deus, para Te buscar, para Te exaltar. Então recebe, meu Pai, a nossa adoração, Pai. Nós somos falhos, nós somos pecadores, meu Pai, não porque nós queremos, Pai, mas porque nós nascemos assim, meu Deus. E eu peço, meu Deus, venha nos perdoar, meu Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, meu Deus, os nossos erros, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que fizemos, meu Pai, que fazemos, meu Pai, e não Te agrada, meu Deus, nos perdoa, Pai, e que a cada dia o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a melhorar, meu Deus, a mudar, meu Deus, a crescer, meu Pai, na Tua presença, meu Pai, a Te buscar, meu Pai, a Te exaltar, Senhor, e dar a Ti, meu Deus, a devida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o devido louvor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse culto, repreende, meu Pai, todo mal, toda ação do mal contra as nossas vidas, que queira nos impedir, meu Pai, de ouvir a Tua palavra, de entender, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, nesta noite, meu Pai, abençoa a Tua igreja, meu Deus, abençoa o Teu povo aqui, Senhor, e aqueles, meu Pai, que irão, meu Pai, assistir, meu Pai, em nome de Jesus, esse culto, meu Pai, em seus lares, nas suas casas, abençoa, meu Deus, da mesma forma, Pai, é o que eu Te peço e agradeço. Amém. E nós temos passado um momento, assim como eu falei, né, do nosso clima, que há tempo, né, pro clima, existe o inverno, existe o verão, existe o inverno, existe a primavera, o outono e o verão. E isso nos dá, irmãos, uma certeza, é que como há tempo para tudo, talvez os problemas que nós estamos passando hoje, eles vão passar. Talvez o que você estiver passando hoje, irmão, a dificuldade que você está passando hoje, eu sem dúvidas, irmão, sei que nós sabemos que o mundo tem passado um momento difícil, né? Esses últimos 5 meses, por essa pandemia. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que isso vai passar. Isso vai passar. E durante esse tempo nós temos passado por momentos difíceis. Nós vimos aí muitas pessoas perdendo o emprego, né? Muitas pessoas perdendo seus entes queridos, né, nesse momento. É difícil, muito difícil. Nós, além do mundo estar passando por tudo isso, nós ainda temos nossos problemas particulares, né, que nós estamos enfrentando. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para você, irmãos, vai passar. Essa dor vai passar. Esse momento difícil, ele vai passar. Porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Ela se cumpre em nossas vidas. Da mesma forma que nós temos muitos momentos de alegria, de felicidade, nós também temos esses momentos de dor, esses momentos de perda, mas o Senhor disse que tudo vai passar, né? A misericórdia do Senhor, ela renova a cada manhã, e ela vem sobre as nossas vidas. O dia vai amanhecer, a gente está no meio de uma tempestade, de um problema difícil, mas creia que essa tempestade vai passar. Não desista, irmãos. Muitos aqui talvez tenham pensado em desistir. Eu não vou mais servir a Deus, não tem adiantado. Eu ter estado na igreja todo esse tempo não tem adiantado. Tem adiantado sim, irmãos. Deus tem ouvido as suas orações, os seus pedidos. E é isso que Ele tem para dizer para você nessa noite. Que tudo vai passar, em nome de Jesus. Amém? Quero que você louve ao Senhor com uma salva de palmas. Já gostaria de chamar a banda para louvar o Senhor. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Quem já provou? Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser
a vergonha desfaz. Tua presença, Tu és bem-vindo, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, chama ele pra perto. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua Santo Espírito, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade.
Aleluia. Se solta na presença do Senhor, porque Jesus está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Você vai sair cheio da graça e do amor, da presença do Senhor Jesus. Bebe da água do Senhor. A água que mata a tua sede. A sede de amor, de paz, de alegria. Aleluias. Porque o rio do Senhor está passando neste lugar. Você crê? Águas purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
você entrou neste lugar, mas o Senhor conhece a cada coração. Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. Deixa a água do Senhor passar aí onde você está. Limpar o seu coração de toda tristeza, de toda mágoa, de todo medo, de todo mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de todo pecado. A água do Senhor, Ele cura, ela transforma, ela purifica. Então nesta noite eu peço que você levante as suas mãos em um ato de fé. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero beber do teu rio. Mata a minha sede, Senhor, daquilo que eu mais preciso neste dia. O Senhor sabe. Então vamos cantar em uma só voz e declarar que nós precisamos do Senhor, da água preciosa dele. Aleluias. Vamos dizer: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Pode ser mais forte? Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Lava, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um amor tão grande que Jesus teve por nós, por se entregar naquela cruz, aleluias. Ele tanto nos amou, oh, aleluias. Então cante bem forte para Ele, para o único merecedor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, amor ousado, esse Deus que se deu por nós, aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és grande, Pai. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Nós vimos no começo do culto, nosso irmão David abriu com uma palavra dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes a gente quer sair atropelando tudo, fazendo tudo. E às vezes a gente não espera este tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente quer ficar aflito, achando que não vai acontecer, que não vai dar certo. Mas a palavra ela é bem clara, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Nós percebemos que a nossa vida ela é baseada nisso. Tudo há um tempo. Nós plantamos e nós colhemos. Mas nós vivemos em um mundo que a gente quer tudo muito rápido. Mas o Senhor fala para ti nessa noite e para mim também. Descansa. Descansa. Quem te prometeu garante, amém? Aleluia. Você confia nessa palavra? Descansa. Quem te prometeu garante. Nós vimos na passagem de Lázaro, quando o Senhor esperou que Lázaro fizesse 4 dias que Lázaro já tinha morrido. Eu nem ia falar isso hoje, mas me veio à memória. As irmãs de Lázaro mandam
os mensageiros irem até Jesus para dizer que o amigo de Jesus estava doente. O Senhor, ele recebe aquela notícia e ele ainda aguarda dias. E a palavra vai dizer que ele chega no 4º dia que Lázaro já tinha morrido. Às vezes tem algo que eu e você tem esperado há tanto tempo que a gente não tem mais esperança. Senhor, mas eu não vejo mais esperança. Senhor, eu não vejo mais possibilidade para acontecer. Mas o Deus que te prometeu garante. Não importa o tempo que passou, se o seu Deus te prometeu, vai se cumprir. Pode ter passado 2 anos, pode ter passado 3 anos, 5, 7 anos. Se Ele te prometeu, espera. Aleluia, porque a promessa do Senhor vai acontecer na tua vida, amém? Glória a Deus. Vamos cantar juntos? Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Aleluia! Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua
noite, porque Ele é a resposta, e se Ele te prometeu, Ele garante, amém? Amém. Como eu falei, vamos começar. Eu vou começar a trazer para um pequeno estudozinho sobre o mar. Mas não é qualquer mar que nós temos visto aí fora aí. É um mar diferenciado, é um mar onde que Deus escolheu para Jesus estar fazendo a diferença na onde que ele estava, que é conhecido como o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, gente, é um lugar onde que Jesus realizou bastante milagres. Dos 33 milagres que Jesus realizou, que é relatado pelos evangelhos, 18 foram nas redondezas ali daquele Mar da Galileia. Não que foi no mar, mas nas redondezas ali, porque Jesus ele passou um bom tempo da sua vida ali naquele local. Então ele realizou bastante milagres. Nós podemos citar aqui que foi no Mar da Galileia, onde que Jesus ele chamou o Pedro e André, onde que eles estavam no barco e aconteceu que Jesus passou lá e disse para eles que eles seriam pescadores de homens. E eles largaram todo aquele barco e saíram para fazer a obra do Senhor. E não é diferente com a gente, igreja. Nós devemos ser também pescadores de almas. Nós não devemos simplesmente ficar aqui parado aqui, só escutando a pessoa aqui falar, mas também tem que fazer a obra lá fora. Tem que estar fazendo a obra lá fora também, evangelizando, mostrando que nós somos a luz do mundo. Amém? Também no Mar da Galileia foi onde que Jesus ele realizou um grande milagre sobrenatural, que foi acalmar o mar. Ele estava lá no barco junto com seus discípulos, mais alguns tripulantes, e aconteceu que começou a vir uma tempestade. E Jesus ele estava lá quietinho na dele, dormindo, tranquilo e calmo. E os discípulos estavam acordados, ficaram desesperados. Aí eles olharam para Jesus, veio ele lá, caído lá, jogado lá, deitado. Aí acordado ele falou: Senhor, está todo mundo aqui desesperado, está uma tribulação enorme aqui, e o Senhor não vai fazer nada por nós? Então Jesus, ele simplesmente, eu acho que ele até deu uma bochechada assim, né? Levantou as duas mãos para o céu e disse: acalma a tempestade. E ali naquele mesmo momento a tempestade se acalmou, para a honra e glória do Senhor. Então nós podemos ver que Jesus ele realizou bastante milagres. Também naquele mesmo local, naquela redondeza ali, foi aonde que aconteceu os 2 milagres sobrenaturais também, que era a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que era para 5.000 homens, fora crianças e mulheres, e também para 4.000 homens, que era a multiplicação dos 7 pães e alguns peixinhos, que não são relatados na Bíblia quantos eram. Mas Jesus ele realizou esse grande milagre lá naquele local. Então nós podemos ver que esse local, esse Mar da Galileia, era um local muito importante para Jesus, que estava fazendo ali a obra dele. E aí entra uma outra questão. Aí nós podemos pensar, um mar, mas tem o Oceano Atlântico, Pacífico e tal. Mas o Mar da Galileia, ele não é um mar que nós estamos acostumados a ver, como a praia, por exemplo. O Mar da Galileia, ele é um lago. Aí nós podemos pensar, um lago é pequenininho, né? Fazendo uma breve pesquisa de comprimento, esse mar, esse lago, ele tinha basicamente 12 quilômetros de distância. É como se fosse daqui e passando um pouquinho o Parque Ibirapuera. E também de comprimento ele tinha 7 quilômetros. Então era um grande de um lago, né? Porque você fala largo, parece que é uma coisa tão pequenininha, uma coisa tão... que você consegue, tipo assim, daqui e ali eu consigo nadar tranquilo. E era muito grande. Esse Mar da Galileia, ele era... os irmãos, pode colocar a primeira imagem para a igreja estar vendo. Esse Mar da Galileia, ele era abastecido pelo Rio Jordão, que ele passava, entrava nesse mar
nessa lagoa, ele ia abastecer aquele lago, e também pelas chuvas, lógico, né? Pela chuva, e também pelas neves das montanhas, que ali era uma redondeza, ali ao redor, era o local onde que tinha bastante montanhas. Então ali naquele local era propício ter uma tempestade ali, porque é difícil você pensar, pô, no lago tem uma tempestade, mas isso é verídico mesmo, não é simplesmente uma ação de Deus, mas sim é verídico mesmo. Até hoje acontece tempestade naqueles local. Então falando disso, falando um pouquinho desse mar, hoje nós vamos caminhar um pouco sobre ele, nós vamos andar sobre as águas. Hoje nós vamos dar uma leve passada das águas, amém? Peço para a igreja venha abrir suas Bíblias em Mateus, seu capítulo 14. Vamos ler do 22 ao 33. Acho que aqui no telão não vai ser possível estar visualizando. Espero que todos os irmãos tenham suas Bíblias em mãos, amém? Nós estamos acostumados com o telão, mas nós temos que ter a nossa espada na mão para onde nós for, amém? Todos os irmãos acharam? Quem achou, dê um glória a Deus. Quem não achou, dê um misericórdia. Então vamos esperar mais um pouquinho. Amém, igreja? Bom, eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o próximo e assim sucessivamente, amém? Versículo 22. Capítulo 14, versículo 22. Amém? Então eu vou ler o versículo 22, a igreja lê o próximo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A igreja. Vamos ler mais uma vez, igreja? Eu acho que a igreja está... Vamos se aquecer um pouquinho. Acho que é o frio que está travando um pouco a voz, amém? Então vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A igreja... E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. A igreja. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. A igreja. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Vamos ler o 33 junto também? 1, 2, 3. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. A igreja pode se assentar. Bom, então aqui, igreja, nós podemos ver aqui uma história ao qual Jesus, ele caminhou sobre as águas. Um fenômeno, eu acho que ninguém viu uma coisa dessa acontecer até chegar naquele dia. E os discípulos e alguns tripulantes daquele barco viu um homem caminhando sobre as águas. Amém? Eu fiz uma breve pesquisa
para ver qual seria a possibilidade de algum de nós, seres humanos. Jesus, ele também foi um ser humano, passou aqui na Terra como corpo e alma, e ele conseguiu fazer esse fenômeno sobrenatural. A diferença é que ele é o Filho de Deus, né? Nós também somos, mas ele é o que está ali no topo ali. Eu fiz uma leve pesquisa e na internet está escrito assim: para uma pessoa poder caminhar sobre as águas sem se afundar, ela precisa estar numa velocidade de pelo menos 180 km por hora. É quase como a velocidade de um guerpado. Os irmãos sabem que é muito rápido. O ser humano que corre, que é o mais rápido do mundo hoje, o Usain Bolt, todo mundo conhece, amém? Ele corre no máximo 37 km por hora. Então, nem ele iria conseguir chegar a realizar esse grande fenômeno que Jesus realizou aqui na Terra. Então, nós podemos ver uma história onde que é uma coisa sobrenatural. Entrando aqui no versículo, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco. Aqui tem uma palavra muito interessante. Logo ordenou Jesus. Aí eu faço a seguinte pergunta para a igreja: será que a gente estamos seguindo uma ordem de Jesus? Será que a gente estamos seguindo a ordem de Deus? Porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida, igreja, e nós não sabemos o porquê aconteceu tal coisa. Acontece, nós fica culpando fulano, cicrano, beltrano, e acabamos fazendo algumas coisas, dá errado, aí você fica, pô, mas por que deu errado? Eu fiz tudo certinho, os passos tudo certinho. Mas aí eu te pergunto, será que você seguiu a ordem de Deus? Porque a ordem, quando nós seguimos uma ordem de uma pessoa, é porque nós confiamos nessa pessoa. É porque nós bota fé, nós bota crédito nessa pessoa. E se nós não seguimos a ordem de Deus, por que você fala que você confia em Deus? É uma coisa que você tem que começar a ligar as coisas, porque nós já somos um termo macaco velho, né? Nós já estamos aqui na igreja um bom tempo. Os irmãos que estão pouco tempo, não pegam essa parte da palavra. Mas os irmãos que já estão há bastante tempo na igreja, tem que ter essa consciência de que nós devemos seguir a ordem de Deus. Deus, ele sempre está no controle, ele sempre está no comando. E não foi diferente aqui, quando ele disse para aqueles discípulos ir por barco e ir adiante para outra banda, que era para o outro lado daquele lago, daquele mar da Galileia. E os discípulos, eles entraram dentro do barco e seguiram. E o interessante, igreja, é que eles seguiram e obedeceram a Deus. Então nós devemos obedecer a ordem de Deus. Nós devemos ter obediência a Deus. Não somente entre o homem e Deus, mas também a quem está aqui na terra também. Um exemplo básico, nosso pastor. Nós devemos ter obediência a ele, porque quem colocou ele naquele posto foi Deus. Então, tudo fica interligado em Deus. Eu também posso falar do seu serviço lá no seu trabalho. Também posso falar com o seu professor, que ele está te dando uma aula e você acaba não respeitando ele, ou você faz alguma coisa de errado. Ou no serviço o patrão fala para você fazer tal coisa, você acaba fazendo outra. Então você tem que ter ordem e decência onde que você for, porque você é um servo do Senhor. Amém? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E já era chegada a tarde. Estava ali só. Aqui, igreja, voltando um pouquinho, saindo um pouco dessa parte da história, no mesmo período, João Batista, eu até comentei aqui no último culto da banda, João Batista, ele tinha falecido, e Jesus, ele estava em estado de luto.
Só que mesmo assim, Jesus ele estava naquele estado de luto e ele fez o grande milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E logo em seguida, ele realizou esse grande milagre de andar por cima das águas. Então, agora nós podemos pegar uma outra parte, nesse meio termo. Aconteceu tudo isso com ele, ele estava ali naquele estado de luta ainda. O que ele foi fazer? Ele foi subir ao monte para orar. Ele foi subir ao monte para se santificar. Ele deixou os problemas da vida, ele deixou os problemas particular dele de lado. Ele soube separar o que é a parte humana e a parte espiritual. E não é diferente também, igreja, da gente. Nós devemos saber separar as coisas também. Nós devemos saber separar a parte espiritual da nossa vida e a parte carnal da nossa vida. E o mais importante, nós devemos dar prioridade para a nossa parte espiritual. Porque nós somos servos do Senhor. E um servo do Senhor não deixa que a parte carnal da nossa vida venha tomar conta. Porque daí nós acabamos não se tornando servo do Senhor. Porque o servo do Senhor, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele ora. E acredito, igreja, que todos aqui, durante esse meio da pandemia, acredito que todos devem ter passado por esse processo de jejum, oração, leitura da palavra. Porque foi que nem foi pregado, acho que semana passada, não lembro, o pastor Edson. Ele falou que a pandemia, essa pandemia que passou agora, ela é uma pandemia tranquila. Em relação com o que vai vir ainda para frente. Porque tem muito mais coisa para acontecer, igreja. Isso daqui é só o começo das dores que já estão vindo. Nós já estamos na fase do apocalipse já. E a igreja tem que tomar cuidado. Nós não devemos mais ficar só pedindo a Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Eu acho que nós devemos pedir outra coisa, igreja. Eu acho que nós devemos pedir para que nós venhamos estar santificados e estar pronto para estar entrando no reino de Deus. Amém? Então Jesus, ele separou ali um momento dele, um momento devocional dele, para estar fazendo a obra dele, para continuar a obra dele. Então nós devemos ter esse momento, igreja, nosso momento devocional. Falando um pouco do meu exemplo, eu nunca tive, ficar semanas e semanas orando, leitura da palavra, cantando hino. Depois dessa pandemia, igreja, todos os dias, a minha esposa, o meu pai, minha mãe, o meu irmão, nós se reunia, era 9 ou 10 horas, eu não lembro. Era 9, 10 horas mais ou menos, nós estávamos se reunindo, cantava 2 corinhos, fazia uma leitura da palavra, cada um tinha a responsabilidade de estar fazendo a leitura da palavra, e depois ia orar, seus 15 minutos, 20 minutos. E no começo foi até difícil, igreja, mas depois acaba entrando na rotina. E foi muito bom, foi muito gratificante para mim, para minha casa, para minha família. Então, serve de exemplo para os irmãos. Acredito que os irmãos também devem ter feito isso, de estar tendo o seu devocional todo dia ali, pelo menos fazendo oração, falando com Deus. A leitura da palavra, igreja, também é um modo também de você falar com Deus. Porque como é falado aqui, a Bíblia, ela é viva e eficaz. Se você começa a ler, você começa a entrar dentro do contexto da história, você começa o meu exemplo, por exemplo, comecei a ler esse capítulo essa semana todinha. Então, cada vez que eu lia, eu me sentia lá dentro, eu me sentia lá dentro do barco onde que os discípulos estavam, eu me sentia ali quando Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Então é um modo também de você ter o seu devocional com Deus, você fazendo a leitura. Não simplesmente uma leitura de um livro, de um estudo, mas sim a leitura da palavra de Deus. Então nós devemos ter o nosso devocional. E o barco já estava no meio do mar. No momento em que Jesus, ele estava ali naquele local fazendo seu devocional, aqueles discípulos e mais alguns tripulantes estavam ali no meio do mar. Estava sendo açoitado pelas ondas. Estava sendo ali açoitado pelo vento que estava passando e balançava as águas, balançava aquele mar, e aquele barco começava a balançar, ir para lá e para cá. Então, igreja,
acredito que todos nós aqui temos nosso momento de tribulação. Acredito que todos nós aqui temos aquele probleminha da nossa vida. E eu peço, igreja, para que você agora, quero que você reflita agora, pensa em algum problema da sua vida que acabou te afetando, que está até hoje na sua vida. Alguma coisa que te incomoda todos os dias. Que eu creio que cada um tem o seu particular, cada um tem o seu problema. Mas eu creio que nessa noite você vai caminhar por cima do seu problema. Você vai caminhar por cima dessa tribulação. Porque quem está no comando, se você receber a ordem, lógico, e você aceitar, Deus e Jesus, Ele está no comando de tudo, amém? Então eu creio que o Senhor vai estar fazendo a vitória na sua vida. Eu vou estar lendo um versículo em João, seu capítulo 16, versículo 33. E diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui ele já fala que nós aqui no mundo nós vamos ter aflição. Não adianta você pensar que eu estou na igreja, não vai acontecer nada comigo, eu vou ir para vários lugares, eu vou estar guardado pela mão de Deus. O diabo, igreja, ele está nosso derredor todo momento. Uma vez que nós vacilar, é nessa hora que o diabo entra. Então, as aflições da vida, os problemas, eles vão vir. Mas basta nós estar focado e seguir a ordem de Deus. Amém? Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Aqui, igreja, voltando para o versículo 33, onde que ele fala: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só. Podemos ver que à tarde, eu dei uma pesquisa, naquela época, mais ou menos 5, 7 horas da noite, eles consideravam o horário da tarde ali. Então vamos pensar um pouquinho. Naquele momento, vamos dizer 6 horas da tarde, meio termo ali, 6 horas da tarde. Jesus, ele pede para os discípulos sair e ir para o outro lado da outra banda, do outro lado do lago. E aí, a quarta vigília, a noite era dividida em 4 vigílias, que seria das 6 às 9, às 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e das 3 às 6. A quarta vigília já representava ali entre 3 e 6 horas da manhã, da madrugada, né? Então, os discípulos saíram na parte da tarde, e o fato que ocorreu ali naquele lugar aconteceu por volta de 3 a 6 horas da tarde. Um tempo longo. Os irmãos concordam, amém? E com esse tempo longo, Jesus, ele apareceu ali naquele local. Aí nós podemos estar se perguntando, mas esse tempo todinho Jesus demorou para ir e tal. Mas ele estava orando nessa quarta vigília. Ele terminou de orar na quarta vigília. E no mesmo tempo ele apareceu para aqueles discípulos. Os irmãos estão entendendo? A onipresença aparecendo aqui neste lugar. Jesus, Deus, ele está em qualquer lugar, igreja. Não importa a distância, não importa o tempo que você caminhou. O que importa é que Jesus, ele está olhando para você, ele está perto de você e ele sabe de todas as coisas da sua vida. Então nós devemos saber que Deus está no controle de tudo, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Todos nós sabemos desses 3 poderes de Jesus, amém? Então uma coisa sobrenatural que também aconteceu. Ele estava no local, foi para outro, e nós podemos ver 2 coisas sobrenaturais que aconteceram aqui. E no 26 diz: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar,
se assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aí nessa parte, igreja, eu fiquei me perguntando, eu não vou julgar esse pessoal não, porque se eu tivesse naquela situação, no meio daquele barco, tudo escuro, porque naquela época não tinha luz, não tinha energia no barco, tudo escuro, naquela tempestade, e eles sabendo que Jesus não estava naquele barco. Quando Jesus acalmou a tempestade uma outra vez, Jesus estava naquele barco, mas naquele momento Jesus não estava naquele barco e aconteceu toda aquela tribulação. Então nós podemos ver que os discípulos ficaram desesperados. Se Jesus não está aqui para me salvar, e agora? Eles acho que nem passou na cabeça que Jesus poderia aparecer no meio do barco ali, porque eles sabiam do poder de Jesus. E aí, no meio daquela situação, apareceu Jesus ali, com o seu resplante reluzente, aquela pequena luz ali no meio do mar. A igreja consegue enxergar isso? Você na escuridão, e apareceu ali Jesus no meio do mar, no meio da tua tribulação ali, no meio do teu problema. E apareceu ali Jesus, e os discípulos ficaram com medo. É o fantasma, não tem como ser uma outra pessoa. Acho que nem pensaram em Jesus naquele momento. A primeira coisa que veio é um fantasma. Eu acho que eu poderia falar isso também, igreja. Assim como também muitos de nós poderiam falar isso. Só que naquele mesmo momento, Jesus ele percebeu que eles começaram a ficar com medo e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. A igreja está entendendo? Tem de bom ânimo, não temas. O que você está passando, eu vou fazer a diferença na sua vida. Eu vou te livrar desse lugar. E aconteceu que Deus falou isso. E aí vemos umas duas características bem importantes que eu acho que muitos pregadores não vê isso. Referente a Pedro, onde que fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. No primeiro momento eu pensei, ele ficou com dúvida do Senhor. Ele teve dúvida de Deus ali naquele momento. Jesus andando sobre as águas, e ele gerou aquela dúvida nele. Mas aí eu percebi que eu falei, não, ele não gerou dúvida nele. Ele foi sábio e teve coragem. Porque eu queria ver uma outra pessoa chegar lá naquela tribulação todinha, ver aquela pessoa lá no meio do barco, que eles não sabiam até ali naquele momento que era Jesus, e Pedro falar: Senhor, se for tu, me deixa andar por cima das águas. É meio arriscado na igreja. Se fosse o diabo, é uma coisa que nós devemos estar pensando. Mas ali naquele momento era Jesus, e ele foi corajoso e ele foi sábio, porque ele perguntou, e ele foi corajoso também, porque ele meio que acreditou que era Jesus ali naquele lugar ali. Então Jesus disse: então vem, Pedro. Então Pedro foi e desceu e começou a caminhar por cima das águas. Você vai caminhar hoje por cima das águas, igreja. Você vai caminhar hoje por cima dos seus problemas, por cima da tribulação. Então naquele momento ele começou a caminhar e começou a vir um vento forte. Aqui na Bíblia diz que veio um vento forte. Foi que nem eu falei, igreja. As coisas parece que vai tudo bem, mas se nós der uma vacilada, se nós deixar o vento nos levar, aí nós começamos a cair. Então naquele momento ele foi, confiou, começou a andar sobre as águas, só que veio o vento forte. As tribulações, igreja, vai vir. Nós vamos estar caminhando, vai estar tudo tranquilo, nós vamos estar seguindo a Deus ali, olhando para Deus, mas vai ter o diabo atrás de nós, do nosso lado, vai começar a soprar na nossa frente, vai começar a soprar no nosso ouvido, vai começar a dizer coisa para você, e é nessas horas que muitos acabam caindo, é nessas horas que muitos acabam deixando se levar por certas coisas do mundo. Então naquele momento aconteceu que Pedro, ele começou a afundar.
naquele momento Pedro ele começou a afundar ali, e ele começou a clamar a Deus. E disse Pedro, dizendo: Senhor, salva-me. Então nós podemos ver que Pedro, ele estava se afundando, mas ele não desistiu. Ele lembrou do Senhor e ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a sua mão e pegou a Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Que naquele momento o diabo deve ter falado no ouvido dele: não é Jesus, sou eu. Poderia ter falado um monte de coisa. E ele acabou afundando, mas Jesus salvou ele ali. Então, igreja, quando nós estiver passando por alguma tribulação, estiver passando por alguma dificuldade na nossa vida, basta você apenas clamar o nome dele. Basta apenas você clamar o nome de Jesus, porque Jesus ele sabe de todas as coisas. E naquele momento, passou tudo isso, Jesus entrou dentro do barco e acalmou a tempestade. E acalmando a tempestade ali, nós podemos ver que Deus ele realizou um grande milagre na vida daqueles discípulos, realizou um grande milagre na vida de todos que estavam ali. E as pessoas que estavam naquele barco eram muitas, não se fala quantos, mas não era só os discípulos, e sim, era as pessoas que estavam ali para atravessar também para o outro lado. Acredito eu que eles nem deveriam ter conhecido a Jesus, ou eles nem criam na palavra de Deus, mas naquele momento, todos começaram a falar: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, igreja? Então, no final da sua vitória, você vai dizer que Deus é o Filho de Deus, e você vai estar junto com Ele. Então, deixa que Deus entre no seu barco, deixa que Deus entre na sua vida, para que Ele venha fazer a diferença. Amém, igreja? Então aqui eu vou citar aqui 4 partes desse versículo para a igreja deixar gravado na mente de vocês. Dá a ordem de Deus. A ordem de Deus nós devemos seguir sempre. Devemos sempre seguir a ordem do Senhor. Devemos sempre ter o nosso devocional, como eu falei. Devemos estar sempre em jejum e oração, como Jesus também fez. Também ter a consciência de que as tribulações, elas não vão deixar de vir. Vai passar uma, mas vai vir outra. Vai terminar essa outra, vai vir outra. Então nós devemos estar firmes, igreja, porque a vitória é certa. E todas as tribulações que vêm, lembra dessa palavra, porque você vai andar por cima de cada tribulação, se você deixar que Jesus entre no seu barco e faça diferença. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Mesmo que o mar esteja forte, mesmo que as ondas venham nos sobressair, o Deus que tudo pode, Ele está conosco, Ele anda conosco, Ele não vai deixar nenhum mal acontecer conosco, aleluia. Então acredite nesse Deus, deposite toda a sua força nesse Deus, que Ele está aqui para te ajudar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
aleluias. Você puder, cante. Aleluia. A esse Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluias. Aleluia. 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 Esse Deus tão maravilhoso, poderoso, grandioso, que tem nos protegido nas nossas dificuldades. Louvado seja esse Deus. Louvado seja esse Deus. Aleluias. Então cante assim: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona. Ele te traz à tona, mesmo se você afundar, Ele pega na sua mão, te traz de novo, aleluias. E Ele te faz andar sobre as águas, aleluias. Oh, aleluias. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, ó meu amado, e queremos, meu Deus, te agradecer, ó meu Pai, em nome de Jesus, ó meu Deus, por mais louvado, engrandecido seja o teu nome, ó Deus, por mais essa noite, ó meu amado, por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor, meu amado, nos concede, ó Deus, de estarmos, ó meu Senhor, na tua presença, Pai, de estarmos, meu Deus, diante do Senhor, ó Pai querido, recebendo, ó Deus,
a tua palavra, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Ó meu Deus, porque, meu amado, eu sei, eu penso, Pai, falo que o Senhor, meu Deus, é o Senhor da igreja, a igreja é do Senhor, nós somos do Senhor, Jeová, e somente o Senhor, meu amado, conhece, ó Deus, as nossas angústias, Pai, conhece, meu Deus, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, ó Pai, e somente o Senhor, meu Deus, por conhecer ela, Senhor, somente o Senhor sabe, ó Pai, o que nós precisamos, ó Deus, receber, o que nós precisamos, ó Pai, querido Deus amado, ó Deus, receber do Senhor, para que, ó Deus, venhamos passar, meu amado, ó Deus, andar, ó meu Pai, como muito bem foi pregado aqui nesta noite, Jeová, andar, meu Deus, Pai querido, sobre, ó Pai, as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, Senhor, Pai, que o Senhor continue conosco, que a tua palavra, Senhor, continue, ó Pai, a ecoar, meu Deus, em nossos corações, ó Pai, meu Deus, em nosso entendimento, para que, Jeová, quando vier, meu Deus, Pai querido, os momentos difíceis, ó Pai, nós possamos olhar para o Senhor e sabemos, ó Pai, que o Senhor estará, meu Deus, sempre conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, continua nos abençoando, continua, meu Deus, nos sustentando, ó Pai querido, Deus amado, ó Deus, nos fazendo, ó Pai, caminhar, louvado seja o teu nome, ó Deus, para quando chegar naquele grande dia, ó Deus, nós estejamos diante de ti, ó Pai, meu Deus, para te adorar face a face, meu Deus. Pai, abençoa a tua igreja, sustenta o teu povo, Jeová. Esta é minha oração em nome de Jesus. Pai, nos leva de volta para os nossos lares e que lá, Senhor, o Senhor continue, ó Pai, a nos encher, e que lá, Jeová, o Senhor continue, ó meu Deus, a falar os nossos corações, ó Deus, abençoando a nossa família, abençoando o nosso lar, meu Pai, tirando, ó Deus, tristeza, Pai querido, Deus amado, contenda, ó Deus, louvado seja o teu nome, que fique de fora em nome de Jesus, ó Pai, e que teu Espírito, Senhor, meu Deus, encontre, ó Pai, guarida em nossos corações, e que ali, meu Deus, Ele produza dos seus frutos, Pai, do fruto do teu santo e glorioso Espírito em cada um de nós, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Pai, é o que nós pedimos e já te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Faz assim com as tuas mãos, em que o amor de Deus, que a graça do seu Filho amado, a doce consolação do seu santo e glorioso Espírito esteja na minha vida e na tua vida, não somente por hoje, não somente por amanhã, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus.